Olá, eu sou o Márcio Calai e você está no Origem Talks, o podcast das relações institucionais e governamentais. Papo de hoje é um papo importante, vamos falar sobre o papel das relações institucionais e governamentais em ESG, tema que tem ganhado cada vez mais a atenção aqui no Brasil e que merece realmente ser enfrentado com todo cuidado. Como sempre, quem está aqui comigo é o professor Rodrigo Navarro. Rodrigo, seja muito bem-vindo de volta ao nosso papo de sempre aqui no Origem Talks. Fala, Márcio. Olá, pessoal. Mais uma vez aqui num bate-papo super interessante no Origem Talks. E quem que vai estar conosco hoje, Rodrigo? Conta para a nossa audiência. Conosco estará hoje o Wander Giordano, que é vice-presidente de Relações Institucionais da Multiplan. E ele tem vários chapéus, como vocês vão ver. E é interessante ouvir dele como equilibrar, né, tantos pratinhos ao mesmo tempo. E a gente sabe que esse caso acontece em muitas organizações. Você trabalha com relações institucionais, relações governamentais, com ESG, com compliance, ou seja, várias comunicação também, né? Às vezes jurídico, tudo junto e misturado, são áreas co-irmãs que precisam coexistir, que precisam ter sinergia, né? E um alinhamento estratégico muito grande. Então, a expectativa aqui para o papo é altíssima. Muito bem, então, Wander, seja muito bem-vindo ao Origem Talks. É um prazer te receber aqui hoje. Márcio, eu primeiramente gostaria de agradecer pelo convite para estar aqui no Origem Talks. Também ao professor Rodrigo, né, pela participação aqui, pelas provocações, né, em relação a essa nossa conversa. Acho que assim o segmento, né, de relações institucionais, o segmento de relações governamentais, né, primeiro que carece, né, da aprovação e do reconhecimento, né, legal, quando eu digo legal, né, uma normativa, né, que estabeleça as diretrizes da atividade, né. Você vê mercados como os Estados Unidos, que tem isso bem regulamentado, né, é muito evoluído, muito natural na sociedade, e aqui muitas vezes ainda é confundido, né? O termo lobby no Brasil ainda carece, né, de uma interpretação mais próxima do que de fato é, né? Então, todas as categorias, né, não só da iniciativa privada, quer seja da indústria, do comércio, do serviço, mas as instituições públicas, como a Receita Federal, a Polícia Federal, a magistratura, a promotoria, todos eles possuem os seus representantes, né, nos seus modelos associativos, que dialogam com o Congresso, que dialogam com o Executivo, né, sempre de uma maneira republicana, de uma maneira democrática, né? Então, é preciso, né, essa compreensão, né, da atividade de relações institucionais e governamentais muito mais desprovida, né, de clichês, de achismos, né, e muito mais voltadas para aquilo que é científico, né, para aquilo que é estudado, a base científica da defesa de um determinado setor, da defesa de uma determinada indústria e da coletividade. De novo, como é assim, né, no funcionalismo público, cada categoria querendo ali defender legitimamente, né, a sua atuação. Então, eu começo essa breve, né, introdução destacando aí a importância da atividade na nossa sociedade. Com certeza, e eu já aproveito para agradecer o apoio nesse sentido da Multiplan ao Anuário Origem, que busca exatamente isso, trazer dados, trazer informações, trazer artigos, entrevistas, trazer um quem é quem, né, culminando em transparência, né, nessa atividade que, como você falou, ainda carece de maior conhecimento pela sociedade como um todo. E nesses 6 anos que a gente está trabalhando o Origem, eu acho que a gente conseguiu evoluir muito nesse período. No episódio anterior, nós conversamos com senador, governador,
ministro, né, Romero Jucá, que passou aí por 4 governos diferentes, e a gente falou um pouco sobre isso também, a questão da regulamentação. E, como você sabe, a gente já teve aí a aprovação na Câmara, está no Senado, e a ideia é que a gente, pós-eleições, faça um task force aí junto com outras entidades para ver se a gente consegue aprovar a regulamentação, ainda que num texto que pode precisar de aprimoramentos, mas já seria um texto base, a gente já sairia daquela situação de não ter isso regulado. Ter um texto otimizado sempre vai ser o ideal, mas o ótimo é inimigo do bom, né? A gente sabe disso. Então, esse foi um tema que a gente falou muito na linha do que você comentou. E eu queria aproveitar nessa introdução, Wander, também para você falar um pouquinho, brevemente, da sua trajetória até chegar aí na Multiplan e falar um pouco da Multiplan, o que né, Multiplan faz, todas as atividades que tem, para a gente poder mergulhar aí no nosso tema central, que são essas atividades co-irmãs de RIG e ESG como foco da nossa conversa. Mas primeiro, conta um pouquinho da sua história, como é que você chegou até aí, essa trajetória aí de sucesso até chegar nessa vice-presidência. Como foi? Bom, é uma longa jornada, mas às vezes parece que eu olho para trás e, ao mesmo tempo, eu tenho a impressão que ela se iniciou outro dia, porque lá já foram 34 anos, né? Eu me lembro quando eu cheguei em casa, ali, recém-completados 18 anos, ostentando uma carteira de trabalho para os meus pais, que eu tinha conseguido um trabalho de carteira assinada na Varig, num período ali no início dos anos 90, em que a Varig era a Darling, uma das Darling Companies, né, do Brasil, referência mundial, era número 1 em serviço de bordo no mundo. Os seus escritórios no mundo eram muito mais procurados pelos brasileiros do que a própria embaixada, né, quando eles precisavam de algum subsídio e tal. Então, quando você começa numa empresa aérea, né, você tem uma amplitude, eu digo vindo ali da juventude e tal, eu venho da periferia de São Paulo, eu nasci em bairro periférico de São Paulo. Então, uma empresa aérea ela te dá uma amplitude, né, de cenários, uma amplitude de mundo, porque você passa a interagir com várias culturas, né, e você vai entendendo mais a diferença entre alto e baixo, né, claro ou escuro, branco ou preto, enfim, eu digo no sentido genérico, né, das dualidades, né? Então, ao mesmo tempo, isso te sai de um ponto mais específico para um mundo muito maior do que aquele que até então você conhecia. Depois eu fiz técnico em mecânica, eu sou formado em direito, tenho OAB, sou formado em administração, tenho o meu CRA, fiz MBA, fiz cursos nos Estados Unidos, trabalhei depois por 17 anos numa empresa americana chamada Kroll, muito focada em resolução de conflitos, due diligence, M&As. Então, aquela visão inicial, né, de uma empresa aérea, ela se solidifica quando você vai para um mercado muito grande, como é o mercado dos Estados Unidos, e passa a ter uma atuação na América Latina, e aí eu fui responsável, né, pela operação na América Latina, você interage muito com a Europa, com a Ásia, em questões muito complexas, uma petroleira americana com um governo da América do Sul, ou duas das maiores fabricantes de aeronaves, né, no mundo, onde você tem que ir na OMC, você, né, defender posições, você participa inclusive hoje tem né, um debate na ONU, obviamente, no Banco de Desenvolvimento, questões que estão ligadas à África. Então, isso te dá uma dimensão do mundo, mas, sintetizando um pouco, Rodrigo, para não me alongar muito, isso vai te dando quilômetros de rodagem. Porque ainda que a parte acadêmica ela vai ser o instrumento inicial para você aplicar, né, a técnica, você aplicar ali, enfim, o modelo,
análise de cenários, teoria de jogos, digressão, estatística, análise financeira, enfim, qualquer que seja a modelagem para atuar na solução ou na busca, né, de soluções, a prática ela é insubstituível. E para isso você precisa de tempo. E quanto mais experiências você vive, quanto mais cenários você vive, e que você eleva a régua, né, da dimensão dos problemas, mais seguro você vai se tornando na resolução daquilo que está abaixo. Né? Então, na empresa que eu fiquei por 17 anos, era muito focado no desenvolvimento de relacionamento. Isso na América Latina, na minha cabeça eu tinha assim, olha, o Rodrigo precisa de alguém na Guatemala ou na República Dominicana. Eu tenho que estar pronto para te responder, Rodrigo, que se você vai procurar o tal pessoa, e se não for ele, ele vai te indicar com quem você tem que falar. Na América Latina completa, em boa parte da Europa e boa parte da Ásia. Então, esse era um skill que eu achava que eu tinha que desenvolver. Eu acho que muito mais por uma questão de seleção natural, né? De sobrevivência da espécie. Né? O segundo era muito focado em análise de dado e informação. Porque hoje a gente é muito bombardeado por inúmeras fontes de informação, quer seja do ponto de vista literário, acadêmico, técnico, de conhecimentos gerais, de conhecimentos específicos ou sociais, mas qual é o dado que realmente ele é transformador na sua atividade? Qual é a informação que realmente vai trazer um ganho para a instituição, ou para o projeto, ou para a resolução do problema que você vai estar? Então, é a capacidade que você tem que trabalhar o dado e a informação de uma maneira mais eficiente. E o terceiro, resolução de problema. Eu destaco, né, que depois de muito tempo de carreira, você só tem dois grupos de profissionais. Você tem um técnico ou você tem um resolvedor de problemas. Então, eu quero produzir copos de vidro. Eu não faço ideia, mas o técnico sabe como você fazer o processamento da areia, como você transformar no vidro, como você formatar o desenho do copo. Como ninguém. Agora, resolver o problema qual é a logística que você vai empregar, qual é o preço que você vai aplicar no produto, qual é o modal que você vai fazer a sua logística, né? Como que vai ser a apresentação do produto, o marketing do produto. Tudo isso são soluções que você tem que encontrar e que você precisa do técnico, mas não necessariamente você precisa ser o técnico. Óbvio que são opções de carreiras. Então, eu acho que o institucional, o governamental, que ele é um generalista, né? Ele caminha para um generalista, ainda que tenha uma base fundamentalista do ponto de vista técnico, né? Ele tem que ter essa amplitude, né, não só de personalidade, mas também das experiências que ele acumula, porque as soluções são adversas. Eu costumo definir, né, esses profissionais e me intitulo, né, porque a pergunta era como, né, eu vim chegando até aqui. No modelo americano, você tem a figura do fixer, né, que tem até um filme que ele estereotipa o fixer de uma maneira errada, no meu ponto de vista. Mas o fixer é alguém que tem que ter, assim, tem que ser isento de vaidades, né, que tem que ser diplomático, e tem que estar muito focado em resultado. Né? Tem que ter essas três características. Porque se você precisa da solução de um problema financeiro, você tem o financeiro. Se você precisa da solução de um problema jurídico, Rodrigo, você tem os advogados. Se você precisa do ponto de vista operacional, você tem ali os engenheiros, os técnicos, os arquitetos, ou seja, a especificidade que o produto ou o serviço demanda. Mas você tem intersecções entre esses círculos tradicionais no modelo matricial conhecido, que são vácuos que muitas vezes não tem um profissional que vai conseguir atuar especificamente nesse negócio. Até porque foge da linha de produção, né, de Adam Smith, né? Ele foge daquele modelo do Tempos Modernos de Charlie Chaplin, né? Que
não se conectam tão cartesianamente como a gente imagina. Então, o profissional ele tem que ter essa capacidade de atuar. E eu, intuitivamente, fui fazendo isso ao longo da vida, por uma questão de sobrevivência, por uma questão de necessidade, mas principalmente porque eu gosto. Né? Eu sempre gostei de fazer isso. Sempre gostei de conectar pessoas, sempre gostei de buscar a solução. E eu adoro focar em resolução de problemas. E problemas atípicos são aqueles que não surgem na operação. Ah, a linha de produção parou ou não. Ok, já tem um timesheet, já tem ali um checklist para aquilo, mas muitas vezes surgem situações que elas são atípicas. Então, um bom profissional, né, de relações institucionais e governamentais, ele precisa de tempo e precisa ter passado por muito ensaio atípico e com visão ampla. Então, se eu estou em shopping center hoje, eu posso estar em banco, petroquímica, beleza, autopeças, que, de certa maneira, nós vamos estar sempre falando da mesma coisa. E o que precisa, demanda do técnico, você recorre ao técnico. Eu vou resumir, Wander, essa tua colocação, que passa aí pelos termos bonitos que hoje o pessoal usa, que é o lifelong learning, né? Como você falou ali, está aprendendo sempre, mas a gente costuma equacionar o profissional de RIG como tendo um bom network, sempre expandindo ele, e ao longo dessa caminhada, dessa sua jornada, certamente você cultivou isso até internacionalmente, como você ilustrou, somado à experiência, né, a erros, acertos, aprendizados, que ao longo do tempo você vai cultivando. E o terceiro elemento, que é o conhecimento específico, é como saber fazer isso, é a aquisição de competências de hard skills, de soft skills que um profissional utiliza. E hoje em dia tem um quarto componente, que é a tecnologia, que também permeia todos esses três componentes aí. E aí o resultado disso é o que eu chamo, nos meus artigos, nos livros, nas aulas, do profissional de RIG, que é um generalista em especialidades ou um especialista em generalidades. E é isso mesmo que você falou. E quando aperta para descer muito tecnicamente, você lança a mão daquele técnico, daquele expert que está ali. E aí, antes de passar para o Márcio, eu queria te pedir para falar um pouquinho da Multiplan, dar uma visão aí da Multiplan, e aí o Márcio pode comentar e fazer já a sua primeira pergunta específica no nosso tema de hoje aqui. Bom, o casamento perfeito se dá, né, quando você trabalha com algo em um lugar que você gosta. Porque, às vezes, a necessidade ela te move, mas não necessariamente ela vai te obrigar. Então, se você se sente obrigado, né, muitas vezes, em algum momento a chance de você falhar ela é grande. E a Multiplan tem, né, os valores, né, tem os princípios, tem o timing de resolução, né, das coisas muito conectado com aquilo que eu já vinha falando. Não que a Multiplan vai se adaptar a mim, eu que me adaptei à Multiplan. Mas é uma empresa dinâmica, até porque a natureza do negócio, né, que trabalha com moda, né, e moda, se você for pensar por moda, Márcio, ela se renova a cada estação. Então, uma vitrine de uma loja, no verão, ela não pode estar com cara de inverno. Então, ele vai ter que ter entendido como é que foi a estação contrária no hemisfério norte, né, quais foram as tendências para quando chegar a estação contrária 6 meses depois aqui no hemisfério sul, ele já tem entendido. Se você errar por estação, você praticamente pode perder um ano, pode perder. Então, isso obriga a você constantemente, né, olhar para frente, olhar muito à frente. Então, uma visão de longo prazo. E a Multiplan sempre teve a preocupação, né, com essa, falando um pouquinho aqui da agenda ISG, Rodrigo, antes mesmo dessa sopa de letrinhas, né? O mercado ele vai criando isso. Ele criou o Sarbanes-Oxley, ele criou o FCPA, ele criou a questão do compliance, criou, enfim, o carbon free,
dependendo da indústria. Enfim, cada época vai surgindo alguma coisa que vai orientando investidores ou mercado de uma maneira geral. Mas aqui, quando você se depara com o surgimento de certos movimentos e você vê que você já fazia isso há muito tempo, então isso só reafirma que você está no caminho certo. E tem uma razão. Eu vou pegar um exemplo de um shopping, por exemplo, né? A essência do negócio da Multiplan são os shopping centers, né? A Multiplan é a maior empresa do setor de shopping centers na América Latina, do setor imobiliário, listada em bolsa de valores. É uma empresa de capital aberto, são cerca de 100 mil trabalhadores em todo esse ecossistema, altamente demandante de mão de obra, né? A indústria ela automatizou muito e ela exige uma pré-qualificação e o emprego nosso está na veia. Então, empregabilidade é algo que está muito latente no nosso dia a dia, sem ser o clichê, que é o grande programa social, que é a geração de emprego e tal. E aí eu dou o exemplo do Jacarepaguá. O Jacarepaguá, nascido em novembro de 2021, é o Parque Jacarepaguá, um shopping da companhia, despejou 5.800 empregos, Rodrigo. 80% desses empregos eles estão no entorno, um raio de 5 quilômetros ali do shopping. Quando você melhora a renda desse entorno, você passa a desonerar o sistema público de saúde e o sistema público de educação. E aí, fazendo um comparativo da teoria da janela quebrada, como eu sou um ambiente limpo e controlado, eu passo a exportar conceito de cidadania. Lembrando que o shopping é um ambiente democrático. E, geralmente, eu tenho ali uma exposição de artes, dinossauros, pintores famosos, carros antigos, e é acessível a qualquer um que, independentemente de renda, de raça, gênero, enfim, qualquer coisa. O indivíduo pode entrar e sair, não gastar nenhum centavo, e ele vai ter acesso a isso. Como eu passo a exportar esse conceito de cidadania, o indivíduo A vai pintar a fachada da casa, o indivíduo B vai pintar a fachada da casa, e você vai ver uma espiral de desenvolvimento em todos os shoppings. Então, o nosso negócio não é resolver o problema do mundo, mas é melhorar o nosso entorno. E nós fazemos isso há 50 anos. Então, o viário, nós procuramos sempre manter o viário em bom estado, desde ponto de ônibus, canteiros. As escolas públicas do nosso entorno, cuidar das escolas públicas do nosso entorno. Os postos de saúde, ajudar, cuidar, né, dos postos de saúde. E no tempo, como você vai ter essa melhoria, e você pode pegar o caso do Morumbi Shopping em São Paulo, do Parque Shopping em Brasília, do BH Shopping em Belo Horizonte ou do Ribeirão Shopping, você vai ver que eram áreas que eram bem periféricas, não tinham nada, e hoje elas se tornaram grandes polos urbanos, desenvolvidos, organizados, e não é uma questão de renda, mas sim uma questão de organização. Né? Então, uma empresa que existe há 50 anos e que há 50 anos desenvolveu um modelo preocupado com sustentabilidade, principalmente do ponto de vista social, preocupado, né, com as questões ambientais. Então, toda a água, né, de chuva ela é usada, tem água para reuso, ou nos sanitários, ou para jardinagem. O Jacarepaguá nasceu com placas solares no teto dele para gerar energia limpa. O Village Mall é o primeiro shopping na América Latina totalmente abastecido por energia limpa. Então, são shoppings já de 10 anos, 12 anos, tem shoppings de mais de 40 anos, e sempre vieram se aperfeiçoando muito além do seu tempo. Então, quando você tem um produto ou você precisa defender perante legisladores, executivos, uma empresa que tem essa preocupação legítima, porque não é só ser, não é só parecer, não é só ser, você tem que parecer também. Então, essa comunhão facilita muito o trabalho do profissional aqui que vos fala, entendeu? Perfeito, então, perfeito. É uma preocupação assim, muito grande que a gente tem com todos os aspectos sociais do meio ambiente e de governança. Então, nós temos campanhas de doação de sangue, enfim, são inúmeras as iniciativas. Não, e é muito legal ouvir todas essas externalidades positivas que o empreendimento, quando ele é colocado ali, ele acaba gerando em várias áreas. E para organizar e para
trazer sinergia para todas elas, entra o profissional de RIG, porque haja relacionamento com a comunidade, com fornecedores, com a própria construção lá durante o shopping, geração de emprego, das lojas, né? O aspecto municipal, estadual, federal e até internacional. Você falou das tendências, né? Das mudanças que vêm por aí para trazer sempre o mais moderno para cá, as inovações sustentáveis. Então, vou passar para o Márcio ver a pergunta dele aqui, senão eu vou ficar aqui só eu perguntando aqui. Deixa o Márcio fazer uma perguntinha aí. Vai. Eu me sinto um privilegiado de participar desse podcast Origem Talks, porque eu aprendo demais sempre e realmente é um papo muito rico, né? Então, me identifico com muitas passagens que o Wander trouxe. Eu também sempre me considerei um solucionador de problemas ao longo da minha carreira e sempre achei que isso fazia muito sentido quando eu pensava em ocupar espaços vazios. Eu acho que as pessoas às vezes não dão a devida atenção para a oportunidade que existe justamente nesse elo, nesses pontos de conexão entre outras ciências. E aí, muito interessante ver que isso faz sentido no RIG e que a nossa audiência também deve se identificar com isso na medida em que se percebe que a experiência é fundamental e que realmente profissionais, inclusive mais experientes, já em estágio avançado de carreira em outras carreiras, decidem migrar para relações governamentais em função justamente disso. Olhando diretamente para ESG, sem dúvida nenhuma, Wander, quer dizer, assim como aconteceu como compliance, quando o compliance surgiu no Brasil, em especial, diversas áreas já cuidavam de assuntos correlatos. Um canal de denúncia já se parecia muito com uma ouvidoria, por exemplo. As due diligence eram feitas de maneira simplificadas, mas sempre houve uma preocupação em verificar ali, né, o contratante. O ombudsman, por exemplo. Então, as coisas surgem e mudam de nome, e é muito legal ouvir a sua narrativa, porque, sem dúvida, hoje vivemos aí a era do ESG nesse momento, e muita coisa já é feita, né? Essa parte de relação da responsabilidade social corporativa não é de hoje que ela incorpora, né? Essa preocupação com o entorno do shopping. É muito interessante saber disso. O que eu gostaria realmente aqui de explorar, e aí de ouvir também o Rodrigo sobre esse ponto, é o ponto central do que a gente queria enfrentar aqui, né? O papel das relações governamentais nesse momento de muita incerteza. Existe um olhar importante para a ESG, uma demanda cada vez maior dos consumidores que exigem que as empresas tenham posturas ativas e muitas empresas ainda transitando por esse assunto em altos e baixos. É isso que eu tenho percebido. Recentemente até recebi aqui uma publicação, se não me engano, do New York Times, dizendo que existe um desinteresse recente de alguns CEOs já nos Estados Unidos em relação à ESG, que tem colocado outras prioridades de temas mais urgentes, na opinião deles, neste momento. Então, querendo dizer que aquela discussão sobre a descarbonização pode acabar ficando, inclusive, em segundo plano, se não houver um enforcement, uma pressão realmente maior em cima disso. Queria ouvir de vocês, num cenário como esse, no Brasil, o que você enxerga, Wander, em relação ao papel de relações governamentais, como devem as empresas se portar em relação a isso, para contribuir com o legislador, contribuir com a regulação disso de uma maneira que seja inteligente para as organizações, mas também, é claro, atenda os anseios da sociedade. Bom, eu vou só contextualizar aqui o meu cenário, porque senão pode ficar vaga e distorcer a minha análise, né? Então, vamos lá, nós somos uma empresa que no ecossistema tem cerca de 100 mil trabalhadores, são cerca de 6 mil lojas, além de 20 shoppings, você tem empreendimentos residenciais, empreendimentos comerciais, e passam por esses shoppings cerca de 200 milhões de pessoas por ano. Uau. Pra você ter uma ideia, o Barra Shopping passa em torno de 100 mil pessoas por dia. Né? Então, passa um Brasil, né, no nosso negócio, circula ali anualmente um Brasil. Né? Então, contextualizar. Eu estou em vários municípios. E nos municípios onde eu estou, vou dar aqui o exemplo de Ribeirão Preto, para ser um pouco maior, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, eu sou o maior polo gerador desses lugares. No município do Rio de Janeiro, a Multiplan é o maior polo gerador de empregos. Porque os da Petrobras, da Vale, eles estão em outros municípios. Em Belo Horizonte, somados 3 shoppings, também é o maior polo gerador. Aqui em Brasília, depois do setor público, o Parque Shopping é o maior polo concentrado na geração de empregos. Então, eu tenho uma importância na economia
dos lugares onde nós estamos, muito fundamental, que é muito fundamental, principalmente pela questão da empregabilidade. Não vou nem dizer na questão de impostos, ISS, que certamente são os CNPJs mais relevantes para esses municípios. Então, desde o Legislativo à Câmara, né, o presidente da Câmara, a composição da mesa, né, os vereadores, tem municípios que você vai ter 55, tem municípios que você vai ter mais. Desde a composição das assembleias legislativas, do presidente da Assembleia, mais os estaduais, dos deputados federais de cada um desses estados, dos prefeitos, da composição do judiciário, do TJ, do judiciário estadual, da Procuradoria-Geral de Justiça, da composição do STJ, da composição do Supremo, de alguns órgãos reguladores, a composição, né, dos veículos de comunicação, tudo isso eu tenho que estar antenado. Eu tenho que estar entendendo como cada um desses elementos, né, eles estão formados, e esse ciclo ele é volátil, porque o poder político ele migra, né, às vezes, numa eleição, vai para um grupo político, depois vai para outro grupo político, uns interferem de uma forma, outros interferem de outra, e tudo isso impacta em um negócio que é muito relevante para todas essas cidades onde nós estamos presentes. Então, o nível, e fora ainda com investidores estrangeiros em outros países, enfim, que você também tem que ter, embora o RI, o nosso financeiro, tenha tenha atividade muito focada nisso. Porque você tem que estar preparado para, enfim, para circunstâncias que podem fugir do cotidiano. Então, o quão uma pessoa que foi meu chefe, na época que eu trabalhei nessa empresa americana, ele falava, Wander, o teu nome tem que estar no speed dial, ou você tem que incluir o nome de algumas pessoas no speed dial do telefone, que é uma expressão antiga, o pessoal agora do WhatsApp nem vai entender muito. Mas era a maneira assim, então eu preciso ter uma solução. Pô, o cara pode usar um diretor interno, ele pode consultar uma outra diretoria, ele pode usar um escritório de advocacia externa, ele pode usar um escritório de tributário, etc. Então, você tem uma cadeia de elementos que vão trabalhar ali no problema, mas qual é o que vai ser mais eficiente? Na emergência, que você vai apertar uma tecla e ele vai se aproximar mais rapidamente da solução ou, né, daquilo que você está trabalhando. Então, é muito mais arte do que engenho isso, né? Isso é muito de empatia, né, do perfil profissional dessa pessoa. E hoje eu sou conectado com todos esses elementos formadores de opinião na sociedade. Legislativo, executivo, judiciário, os meios de comunicação, alguns reguladores, né, e autarquias, ou de novo, a parte acadêmica, a parte cultural, artística, que de alguma forma impactam no setor. Então, assim, é um trabalho diuturno, né, é um trabalho assim, bastante efusivo. Ô Marcos, eu acho que eu fugi um pouco aqui do núcleo da tua colocação, me ajuda a voltar para ele. Não, eu acho que foi um caminho muito interessante. Eu acho que você tem toda a razão. Você trouxe o papel das relações governamentais, como se portar, onde estar, com quem conversar, saber com quem conversar. Eu acho que isso faz muito sentido. E o ponto é onde o ESG, né, onde isso contribui efetivamente para que as políticas de ESG possam ser cada vez mais construída de uma maneira que atenda os anseios da sociedade, mas que traga conforto para as empresas, para as organizações, né? Eu lembrei, eu peguei o ponto aqui. Você tinha até dito, né, que Nova York e tal, algumas questionando, como de fato o mundo está se questionando hoje, que o custo de implementação de tudo isso, que é bonito, é bacana, nós devemos lutar pela igualdade, mas está vindo a um custo que o mundo não está tendo como pagar. Vamos lembrar que do Lehman Brothers, da crise do Lehman Brothers para cá, não vou nem misticar muito na da China, da do México, da Rússia, vamos pegar do Lehman Brothers para cá, o mundo não se encontrou financeiramente e veio uma pandemia,
que foi muito atípico, que transformou, mexeu no sistema de logística e de produção no mundo todo. E o mundo ainda não se realinhou totalmente. E você tem um eixo, né, político, social em transformação, né, do modelo que os Estados Unidos se aproximou do modelo de produção, né, com a mão de obra chinesa, e agora começa a se afastar, né, integrando mais ali quem está mais perto, o México, por exemplo. Então, hoje tem uma transformação no mundo. Então, o mundo começa a se questionar qual é o custo que vai pagar. Então, a China usa terra suja para a produção, né, de processadores. Eles não vão querer fazer mais isso. Mas isso vai ter um impacto no custo de processador. E aí, como é que vai ficar? Então, para eu salvar determinadas coisas, eu vou, infelizmente, sacrificar 10 mil empregos. E aí, você vai manter 10 mil empregos ou você vai ter um sistema de produção que ainda, né, vai precisar de vir uma tecnologia para que você não agrida tanto o meio ambiente? Então, são escolhas que o mundo começa a se deparar porque a conta chegou. Porque no discurso é perfeito, é bonito, né? Mas na prática tem se mostrado muito oneroso. De novo, isso aqui é pessoal e não é, a companhia é super alinhada nas práticas, de novo, porque ela faz isso culturalmente, porque está no seu DNA há muito tempo. E porque traz benefício, porque está ali atrelando valor. E o nosso cliente, ele sempre que nos balizou a se sofisticar, a ter produção mais limpa, inclusiva, até porque nós somos um ambiente democrático. Mas o mundo, de uma maneira geral, se questiona hoje do custo disso tudo. Então, o Wander, aí é que eu acho que entra, até respondendo o Márcio, essa aparente mudança ali, eu não vejo assim como uma mudança de priorização, não. E aí entra o papel de RIG muito importante, porque RIG é uma área catalisadora, é uma área que liga pontos, linking the dots. E ela é uma área transversal dentro de uma organização. Então, ela tem, como poucas, a possibilidade de pegar aspectos jurídicos, de cumprir uma legislação, por exemplo, com aspectos sociais, né, com aspectos tecnológicos, com a área de manufatura, a área de logística, e conseguir aí ligar todas essas áreas em prol de um bem comum, de uma estratégia comum. E aí que eu acho que reside a mudança que você está falando. Não é fazer um greenwashing, não é fazer algo, vamos ali abraçar a árvore, que é bacana, que é legal. Não. Se isso já valeu em algum lugar e ainda há organizações que fazem isso, hoje esse ponto do Wander mas peraí, quem vai pagar essa conta? Então, o raciocínio que está acontecendo, Márcio, na minha visão, é o contrário. É o exemplo da lata de alumínio. Lata de alumínio alcançou no Brasil 100% de reciclagem. Como é que ela fez isso? Porque todo mundo sabe que a lata de alumínio pode fazer mal ao meio ambiente, então o cara vai ali e cata, exclusivamente em função do mal que ela pode causar ao meio ambiente. É por isso? Claro que não. Fosse assim, você tinha também 100% de reciclagem nas embalagens PET e nas embalagens de vidro. E não acontece esse mesmo percentual nesses casos. Estão correndo atrás, até se organizando ali. E RIG está entrando para ajudar nisso também, nas articulações com os governos, etc. Mas, a partir do momento que você consegue, nesse exemplo, que o catador seja remunerado ali por aquela latinha que ele coleta, que quem está fazendo a reciclagem daquela lata também seja remunerado, e quem está comprando o alumínio reciclado perceba valor, porque ele está comprando uma matéria-prima mais barata do que a zero bala, vamos colocar assim, aí funciona. Aí é mais fácil você embarcar numa jornada de externalidades positivas trazidas pelo ESG. Quando você faz o que o Wander falou ali, de colocar um empreendimento com placas solares, é claro que tem um investimento ali inicial, mas já esse investimento vai se pagar e você vai estar pagando menos energia porque você tem aquela placa de solar. Você tem recolhimento de água da chuva para usar nos banheiros, garanto que muitos dos shoppings têm isso. Você está fazendo ali um bem porque você está reaproveitando a água, mas aqui entre nós está economizando também na conta de água. E aí a conta fecha. Se você colocar uma embalagem que é
5 vezes mais cara, mas é ecologicamente correta, eu acho que vai ser difícil isso voar. No meu caso, da indústria de materiais de construção, tem um associado da Abramat que desenvolveu uma embalagem de cimento que segue no processo, ou seja, você não precisa ter a devolutiva daquela embalagem. É claro que ela é um pouquinho mais cara do que a embalagem normal, mas e o custo que eu vou deixar de ter que retirar toda aquela embalagem usada que eu tinha? Sai mais barato, aí o negócio decola. Então, é esse shift, é essa mudança, Márcio, que eu vejo, se não fizer sentido para a estratégia, vai ser mais difícil de eu emplacar. Agora, essa solução aqui, ela está me trazendo externalidades positivas para o meio ambiente, para a sociedade, etc. Está alinhada com a nossa estratégia, ainda está, por exemplo, me reduzindo o custo, ou fazendo de alguma forma algo mais rápido e melhor, eu quero isso. Então, eu acho que é essa mudança, e aí RIG tem muito para agregar, porque RIG tem essa visão transversal, ela consegue ver e ligar, muitas vezes, objetivos internacionais, como os ODS, objetivos nacionais, objetivos estaduais, objetivos municipais, e consegue alinhar tudo isso dentro da organização, que ela também, olhando para dentro, consegue enxergar cada um desses elos aí, componentes da geração de valor. Então, essa é a minha visão. E para até testar o meu entendimento, Wander, me diga as áreas que você tem de baixo. É só relações institucionais e governamentais ou tem outras, como ESG, comunicação? Como é que é? E quantas pessoas você tem hoje no seu time? Eu acho que Bom, vai ilustrar o meu ponto. eu tenho hoje comunicação, que deve ter ali umas 6 pessoas, 6, 7. Tem auditoria, que tem acho que 5 pessoas. Tem compliance, que tem acho que 5 ou 4, 5 por aí. Acho que são 5. Tem o institucional, que tem mais, além de mim, tem mais 2. Tem um suporte, né, externo, né, especializado, né, algumas agências, como a Blue Solution, por exemplo, né, que dão suporte. Eu também sou do conselho da Associação de Shoppings, então lá tem toda uma estrutura também de análise de dados, produção de estudos, enfim, que é muito mais amplo, né? Porque você não faz às vezes coisas pela empresa, você faz coisas por um setor, entendeu? Então ali tem uma estrutura enorme, comunicação, compliance, auditoria. Olha o meu ponto aí, Márcio. Viu? Entendeu o meu ponto? Tudo isso interligado, né? E cada um são áreas co-irmãs que Porque colocaram assim, é um modelo moderno, tá? É um modelo moderno. Né? Eu acho que o compliance está ali atrás. Primeiro que o compliance ele está engatado. Eu sou um vice-presidente, talvez um dos poucos vice-presidentes de compliance em empresas de capital aberto, tá? A empresa deu muita importância a isso, né? E institucional também tem poucos, né? Então a empresa deu muito valor a isso, né? Assim, eu sou estatutário da companhia. Isso mostra a preocupação legítima que a empresa tem. Não é um cargo de diretor, de gerente, não. Ela deu um cargo, né, de vice-presidente estatutário. E como você sabe muito a base do compliance, você sabe muito dos limites, né, e de como construir, e você, entre aspas, é fiscalizado diuturnamente por essa estrutura que tem linhas de reporte para a presidência, assim como matricialmente o vice-presidente também tem. Então, você cria um controle, né, para o institucional, e você mantém, né, as duas coisas ali muito alinhadas, entendeu? E você fecha um ciclo de autofiscalização, porque tem aquela história, quem controla o controller, né? O controller controla tudo, mas e aí? E o controller? Quem controla o controller, né? Então, nós fechamos o circuito, de forma que ele é 100% autofiscalizável, né? Não é porque é uma prerrogativa do cargo que o compliance não fiscaliza e que não reporta, né, para cima, como se estivesse bypassando. Então, é um modelo que foi desenhado dada a preocupação que a empresa tem com governança, sempre teve, e assim que ela se estabilizou, né, e construiu essa linha
matricial. Viu aí, Márcio? O próprio exemplo da estrutura mostra um pouco isso que eu falei da ligação dos pontos. Está tudo interligado, né? E aí, nesse caso específico, vai subindo e chega aí na figura do vice-presidente Wander, que toca aí o bumbo, ou rege a orquestra aí da melhor forma possível, né? Eu acho, na LEC, né, a gente vê isso constantemente. As estruturas, elas são muito específicas para cada organização toma a sua decisão, mas esse ponto do Wander é fundamental. Dar independência e autoridade necessária para um programa de compliance, para a estrutura de compliance, prova o comprometimento realmente da alta administração. Isso traz muita credibilidade e no fundo, permite que o programa de compliance funcione, né? Deixa o programa de compliance funcionar. Antes da gente caminhar para o nosso encerramento, eu queria ouvi-los ambos sobre um ponto que foi mencionado meio que de uma maneira bastante sutil, mas que eu acho que vale a pena tocar porque certamente é interesse da nossa audiência ouvir um pouco mais sobre isso, que é o seguinte: em um dado momento o Wander mencionou o seguinte, não basta ser, tem que parecer, a famosa frase lá atribuída àquela história de que a mulher de César, né, não basta ser, ela deve parecer honesta, né? Então ela teria que se portar de determinada maneira. Rodrigo, em um dado momento, mencionou a questão do greenwashing, e isso passou também despercebido, a gente não entrou mais a fundo. Eu concordo plenamente, eu acho que realmente não basta ser, as pessoas precisam parecer honestas, elas precisam parecer comprometidas com ESG, enfim, com essas questões que são extremamente relevantes, porém, o problema é quando o parecer se torna mais importante realmente do que ser, e aí a gente vive essa figura do greenwashing, que também me causa dúvidas. Por quê? De um lado, nós temos o Brasil caminhando para um rumo de atribuição de valores mais importantes para o ESG, a CGU demonstrando que isso vai passar a fazer parte, inclusive, do Proética, né? O ESG entrando lá como valorização para o prêmio Proética lá dentro, então um tópico a ser verificado dentro dos programas de integridade, e por outro lado a SEC nos Estados Unidos acaba de encerrar sua força-tarefa contra o greenwashing, uma força-tarefa que, se não me engano, já existia desde 2021. E eu queria perguntar para vocês o que vocês enxergam sobre isso neste momento, considerando que vocês têm essa proximidade de conselhos de administração, vocês têm essa proximidade da alta gestão. Como vocês enxergam esse cenário do greenwashing, de algumas iniciativas que são feitas simplesmente para realmente parecerem bonitas, e como lidar com isso? Afinal de contas, o nosso ouvinte é um profissional de relações governamentais. Ele pode, inclusive, estar inserido em um universo de uma empresa que se porta dessa maneira, né? Então, eu queria ouvir vocês sobre esse ponto do greenwashing, como lidar com isso e perspectivas de futuro. Como vocês acreditam que isso será enfrentado nos próximos meses e anos? E Rodrigo? A minha visão, isso tem a ver com a situação atual, o mundo atual, que é muito mais conectado, onde as informações elas são rapidamente espalhadas, e aí cabe o cuidado sempre, né, de você filtrar a informação que você facilmente consegue obter, mas o escrutínio, a análise do que uma organização faz e até dos indivíduos daquela organização. Recentemente tivemos casos do sujeito falar uma frase infeliz, né? E aquilo rapidamente causa uma reação, e tem não só o comprometimento do cargo da pessoa, etc., da própria organização ser ali e falar, não quero mais fazer negócio com quem pensa dessa forma, né? O outro lá também falou uma frase infeliz, perdeu um mandato, ficou inelegível lá 8 anos. São casos públicos conhecidos, não preciso nem entrar aqui, mas assim, mostra que você tem que ter cada vez mais cuidado com o seu posicionamento, seja o parecer, a sua imagem, o cuidado com a sua reputação, né? Um cuidado reputacional, pensar antes de falar, às vezes uma gracinha, uma piada, não, mas eu estava brincando, o estrago já está feito, né? Mas o caso efetivamente, né? O walk the talk mesmo, tipo, não basta aparecer ou dizer que eu faço isso, que eu vou lá, né? Aconteço. Cadê o resultado? Pegando aí o que o Wander falou, cadê o que a gente tem aqui de efeito dessas ações que a gente tem trazido e que tem custado para a organização? E aí faço o link com aquele meu ponto anterior. Poxa, se estou conseguindo ter uma externalidade positiva e ainda fomentar o meu mercado, fomentar a demanda, gerar conhecimento, capacitar pessoas, tudo que é positivo e ainda traz um benefício para mim,
tem ali uma comunidade, eu treino aquelas pessoas e daqui a pouco aquelas pessoas podem se tornar uma mão de obra próxima do meu estabelecimento. Pô, que legal, você está dando uma capacitação e ao mesmo tempo você está conseguindo ali captar a força de trabalho qualificada, né, que você investiu. Então, esse tipo de coisa, Márcio, eu acho que é o X da questão. E o cuidado ele vai ser cada vez maior, porque a gente tem interlocutores ou stakeholders, como você quiser chamar, mais diversos, mais numerosos, mais exigentes. Então, você viu alguma coisa ali num shopping da Multiplan acontecer ali, você gravou no celular, em 5 minutos o telefone do Wander está tocando lá, como eu garanto que já aconteceu aí algumas vezes. Tipo, Wander, olha o que aconteceu aí, caramba, mas... E não dá mais para ser como lá atrás, casos também clássicos. Ah, não, mas não fui eu, foi um terceiro que quarteirizou o serviço. Não interessa, aconteceu ali, cara, você está envolvido. Gestão de crise na veia. Então, respondendo aí objetivamente, Márcio, eu acho que o cuidado vai ser cada vez maior. Essas estruturas conectadas vão ser mais comuns ou modernas, como o Wander se referiu, e a gente vai sempre precisar, que é um ponto muito caro para mim, que trabalho também com a academia, de pessoal qualificado, de pessoal treinado, de pessoal capacitado para enfrentar tantos problemas no intervalo de tempo tão curto e de forma assim muito, muito assertiva, com experiência, com conhecimento. Então, eu acho que o desafio está aí para a área. Essa é a minha visão, Wander, concorda? Não, eu concordo, eu acho que vai por aí. Assim, eu acho que é o que eu falei, né? Como nós somos uma empresa de 50 anos, intuitivamente, ou sempre teve no DNA da companhia, ir por esse caminho. Aliás, assim, uma empresa que chega a 50 anos hoje no Brasil, se você for olhar quantas empresas passam do primeiro ano, poucas. Quantas empresas passam do quinto ano de sobrevivência? Quantas passam do 10º? E quantas passam depois do 50º ano? Né? Então, isso diz muito do que você é, dos seus valores, dos seus princípios. O mercado hoje, e eu não gosto de impor, se agora vão dar um prêmio se você tiver o selo ISG. Essas imposições, muito do Estado querendo te impor o tempo todo das coisas, eu acho que ele tem que dar a diretriz, mas quando ele passa a impor, as pessoas começam a fazer que é para parecer que ela está fazendo, entendeu? Então, eu, às vezes, outro dia teve uma questão de negro, aí eu vi uma empresa, não, esta semana só vamos contratar funcionários negros. Cara, você tem que contratar sempre, não é aquela semana, não é porque aconteceu um fato. E você não precisa ir explorar aquela situação para dizer que você, né, ali está atuando naquela... Isso eu acho que é desnecessário. Né? Quando tem calamidades, né, assim, eu vejo muita gente indo postar, fazer live, não sei o quê. No fundo, parece que é uma autopromoção do negócio, não tem uma legitimidade. Teve um evento lá do Rio Grande do Sul e nós ajudamos ali de diversas formas, a maior parte delas de forma anônima, uma que não se tornou anônima, mas o que eu vou dizer, o que é uma ajuda legítima, é o seguinte: o aeroporto Salgado Filho ficou inundado, né? Não dava para ter operação de voo nenhuma, tampouco para voos de UTI, né? Esses voos, não só os voos comerciais. E a cidade precisa voar, cara. Precisa de aeroporto. Aquilo é talvez a quinta capital do país. E não tinha como fazer uma operação. Em Canoas, tem uma base aérea militar de Canoas, onde o avião poderia pousar e decolar. Mas não tinha estrutura para o passageiro chegar, o check-in, aquilo tudo. E nós temos um shopping em Canoas, o Parque Shopping em Canoas. O Parque Shopping em Canoas ganhou uma sigla da IATA, né, que tem sede na Suíça. Eu acredito que seja o primeiro shopping que teve um código de 3 letras da IATA. Guarulhos é GRU, CGH é Congonhas. QNS, o Parque Shopping Canoas virou um aeroporto. Porque os passageiros foram para o shopping
e lá tinha todo o handling de desembaraço, depois tinha uma sala lá vedada, que depois do raio-x, e aí um ônibus levava até a base aérea de Canoas e depois trazia os passageiros que desembarcavam, e a estrutura do shopping foi o aeroporto. Foi a maneira mais rápida, porque a economia da cidade precisava reativar, voltar, Então, isso é uma ajuda legítima, isso é uma ajuda sem pretensões, né? Porque não tinha como voltar, né? Voltarem os voos, porque não tinha uma estrutura operacional. Então, olha só, um shopping acabou sendo um aeroporto, obviamente não uma operação de pouso e decolagem, mas isso está ali, né, de uma forma legítima. Para não citar um exemplo meu, a Ambev, por exemplo, ela deixou de envasar cerveja e passou a envasar água para fornecer para o consumo na cidade, né? Nós temos um poço artesiano lá em Canoas que ficou, como o sistema público de água ele colapsou, o nosso poço artesiano do shopping ficou fornecendo para os hospitais de Canoas e para a prefeitura e para as escolas de Canoas, o poço artesiano que fica no shopping. Então, assim, a iniciativa privada acaba sempre socorrendo nesses momentos. É o primeiro a chegar, é o primeiro a dar a mão, é a população e a iniciativa privada. E RIG no Isso meio, é né? legítimo. Isso é legítimo. Isso é verdadeiro. Porque até chegar o dinheiro público, o empenho, a aprovação, o gasto, acabou. A calamidade já foi. O problema já aconteceu. Então, assim, a relações institucionais, né, a importância, isso é uma importância legítima, isso é uma ajuda legítima, não é uma ajuda de oportunismo ali do momento, né, que muitas pessoas estão necessitadas. Nós temos programas de alfabetização dentro dos nossos shoppings que visa que todo mundo que está nesse ecossistema saiba ler e escrever. Nós temos o primeiro espaço mulher dentro de um shopping, onde a mulher pode fazer denúncia contra vítima, contra abuso ou violência doméstica. É um ambiente dentro do shopping, que elas às vezes não se sentiam bem acolhidas, ou o ambiente é mais hostil de um fórum ou de uma delegacia. Nós criamos um espaço em parceria com o Tribunal de Justiça, a OAB e assistentes sociais, dentro de um shopping. Isso é uma ajuda legítima para a sociedade. Claro. Então, por isso que uma empresa de 50 anos, né, ela vai fazer isso de uma forma natural. Não precisa agora ficar levantando bandeira, porque aconteceu isso, então vamos lá, vamos agora anunciar. Zero, nada disso. Show de exemplos, né, Márcio? Olha aí, o RIG no meio e todas essas conexões que a gente se propôs aqui a fazer, sendo ilustradas, muito bem ilustradas aí pelo Wander. Parece incrível, mas já estamos chegando aqui no limite nosso aqui e temos aqui só aquela reta final, Wander, onde a gente pede, e o Márcio também, se tiver alguma outra sugestão, mas eu gosto sempre de deixar sugestões para aqueles que estão chegando na área, Wander, aquele pessoal mais novo que já foi objeto aqui de conversa nossa, a área de RIG hoje atraindo muitos jovens para atuar, seja pela boa remuneração, pela proximidade do poder interno nas organizações e até externo também. Que breves recomendações você daria para o pessoal que está chegando, que está te ouvindo aqui, falar, pô, legal, já queria ou já estou nessa área, vou aprofundar, ou então não estou ainda, mas vou entrar nessa área. Que aconselhamentos breves você daria para quem está começando na área ou chegando agora na área? Tá. Bom, claro que cada um vai construir um caminho até aqui, de uma forma diferente. Tá? Eu acho que você não tem uma linha assim vertical muito determinada. Eu acho que você vai começar sempre em uma estrutura diferente, dentro de uma formação diferente, e à medida que você vai prosperando, né, dentro da hierarquia ou dentro do negócio, que vai afunilando, você vai criando uma vertical mais direcionada. Então, para aqueles que querem começar, mas eu fiz engenharia e hoje não importa. O começo ele é muito lato, está muito no sentido lato sensu.
Mas é importante que seja uma pessoa muito focada em people skill, sabe? Ter habilidades, né, de lidar com o ser humano, tem que ser desprovido de vaidade, do protagonismo, porque hoje as pessoas querem ter o protagonismo. Eu fiz, fui eu que aconteceu, não graças a mim, esse tipo de coisa. Você tem que se desprover disso e é muito difícil. Que óbvio que todo mundo tem que fazer o marketing pessoal, que às vezes ele não é reconhecido, tal, mas você tem que saber o limite. Então, eu acho que você tem que querer, tem que ter people skill, desprovido de vaidade, tem que ser um cara focado, muito focado, foco, resultado. E a minha passagem em estrutura americana, que eles são muito pragmáticos, black and white, não tem muito gray area, é ponto e assim, não cabe interpretação. Eu dou um exemplo do stop sign, né? Stop sign nos Estados Unidos significa pare. Inclusive, eu não sei ler, mas aquele vermelho, aquilo tudo me chama pare. Se você for definir a placa de pare no Brasil, você vai achar 10 definições. O cara vai dizer, não, dá uma desacelerada e vai. O outro, dá uma freadinha, olha para o lado, mas passa. O outro, não, à noite você tem que acelerar. Mas ninguém vai falar, não, é para parar. Porque ninguém para. Então, assim, você tem que ser muito pragmático. Se é pare, se é siga. Não fica interpretando normas. Nós, latinos, acho que um pouco por conta de síndrome dos trópicos, a gente quer um pouco a facilidade, ter a cultura da lei de Gerson, levar vantagem em tudo, precisa acabar com isso. Tem que ser objetivo. Sim é sim, não é não, não tem receio de dizer não, não é sempre que você tem que dizer sim. Então, são habilidades e experiência que você vai acumulando durante o ano. Mas eu vou dizer uma que, para mim, ela é a mais importante e a mais simples, porque não requer dinheiro, não requer formação, não requer condição social, não requer nada de como você terminou ou começou, enfim. Se você for gentil, estou falando de gentileza, você é melhor do que 50% dos profissionais no mundo, se você for apenas gentil. Boa, Seja Wander. gentil. O Boa. resto, se você é engenheiro, se você começou no setor farmacêutico, se você é do setor automotivo, se você foi marketing, financeiro, aí cada um vai construir a carreira com que a vida trouxe de desafio. Mas se você for gentil, você já é melhor do que 50%. Com todos, né? Não é só gentil com o seu chefe olhando para cima, é gentil com todo mundo que você está interagindo. É uma boa recomendação, Wander. Olha, eu, da minha parte, encerro aqui, vou passar para o Márcio, queria agradecer muito a tua participação e o apoio da Multiplan ao nosso Anuário Origem. Nos vemos aí no lançamento, no dia 7 de novembro, vamos estar lá com a bela festa de lançamento do anuário. Márcio, é contigo. Obrigado, meu querido. Eu, da mesma maneira, Wander, queria apenas agradecer sua participação. Mais do que as lições de RIG, ficam as lições de vida. Eu acho que essa parte de ser gentil, de saber se portar, de realmente construir uma carreira baseada nas people skills, naquilo que cada vez mais vai ser importante num universo que a inteligência artificial vai cuidar da operação automática da vida, né? Quer dizer, a gente precisa se destacar com aquilo que o ser humano consegue ter de melhor. Então, obrigado demais pelas suas considerações. Foi um prazer conversar com você hoje. Obrigado. Eu que agradeço a vocês, aqueles que nos acompanham e tiveram a paciência de estar aqui até agora, e estou sempre à disposição. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Valeu. Até mais. Tchau, gente. Obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Se você quiser saber mais sobre o Anuário Origem, você pode acessar o nosso site anuarioorigem.com.br. Lembre-se de deixar o seu like neste vídeo, se você estiver nos assistindo aqui no canal do YouTube, e também, é claro, avaliar o podcast aí na sua mídia de áudio favorita. É sempre muito legal quando a gente encontra essas avaliações, elas nos ajudam a levar o conteúdo do Origem ainda mais longe. Obrigado demais, um grande abraço e nos vemos muito em breve no nosso próximo episódio.